Olá, leitores, tudo bom? Então eu estou aqui fazendo um vídeo do Imbecil Coletivo. Finalmente eu consegui construir esse material, tá? Eu também tenho, como mostrei em outro vídeo, o Imbecil Coletivo 2. Também está sendo construído a aula sobre ele. Não esqueça de curtir, compartilhar, se cadastrar, né, se inscrever aqui no canal e acessar aqui debaixo na descrição o meu site para ter acesso ao fichamento que eu fiz sobre o livro. Muito bem, antes de começar a falar aqui os trechos que eu selecionei, nesse livro tem 3 artigos que você consegue encontrar na internet, no site do autor lá que ele tem, que é o Dívida dos Faraós, que ele discute os negros e o racismo. Ele é muito importante, ele é bem estruturado, por isso que eu estou reforçando ele aqui. O artigo Dia dos Faraós é página 84 aqui do livro, Mentiras Gays, da página 278, e o outro artigo que é a Superioridade Moral das Esquerdas, ou o Rabo e o Cachorro, que fala de ideologia de esquerda, na página 194. Então, inicialmente eu selecionei alguns trechos, tá? Pequenos trechos que eu vou passar agora na frente das citações. Então vamos lá, na página 92. Quem do governo espera todos os bens, não pode senão atribuir a ele a culpa de todos os males. Página 135. Mas a ética consiste basicamente em cada um responsabilizar-se por seus próprios atos. Página 147. ONGs não são apenas meios ou instrumentos de luta por um novo estado de coisas. Elas já são o princípio mesmo de organização do novo estado de coisas. Página 154. Para a retórica, o que importa não é um objeto, não é o que o objeto é realmente, mas o que o público imagina que ele seja. O psiquiatra, aí eu não vou conseguir pronunciar corretamente, mas Lipo Sonde, ele é um judeu ex-prisioneiro de um campo de concentração, disse o seguinte: o homem deve ter a coragem de ser bom quando tudo em volta o induz a ser mal. Na página 223. Página 235. Notemos que o meio intelectual não deve ser confundido com a opinião pública, a qual também reflete os acontecimentos, ou reage aos acontecimentos. E o Olavo traz uma citação do Guts, na página 237. Certas pessoas não abdicam do erro, porque devem a ele sua existência. Aí aqui eu tive que fazer uma outra mudança, eu trouxe a página 117, que fala que é o Olavo explicando a sua profissão, seria filósofo ou não, ou escritor, enfim, vou ler o trecho aqui, antes da página 22, que ele já começa a definir o que é o imbecil coletivo. Então vamos lá, página 117. É verdade, o Brasil é o único país do mundo onde a filosofia é uma especialização dispensável para os intelectuais de todos os outros ramos, e onde, numa espécie de perversão complementar, um diploma de bacharel em filosofia dá direito ao título de filósofo. Isso produz, nos ambientes letrados, um estranho cacoete burocrático. Quando sou apresentado como filósofo, logo o interlocutor me pergunta em que departamento estou, quem é o meu chefe, se sou efetivo ou contratado, e outras coisas por esse gênero, que subentendem ser a condição de filósofo, um tipo de cargo público. Um ar de profunda consternação esboça-se no rosto do interrogante quando respondo que não estou em parte alguma. Não tenho chefe, nem subordinado, nem subordinados, como aliás não os teve o bom Sócrates. Nada entendo de planos de carreira, e quanto a títulos, só os tive no protesto, graças a Deus, resgatados a tempo. Explico então, mais que depressa, que não sou filósofo, apenas um escritor de livros, que por mera coincidência tratam de filosofia, professor em cursos privados que, dada a minha carência de outros conhecimentos, tratam também de filosofia, e proprietário de um cérebro que, por absoluta falta de outros interesses, se ocupa de filosofia de maneira obsessiva e em tempo integral. Ao ver-me reconhecer que todas essas coisas não bastam para fazer um filósofo, condição funcional reservada àqueles que, sem nunca ter escrito livros de filosofia, proferido cursos de filosofia ou pensado em problemas filosóficos, por um único instante, bocejaram aplicadamente por 4 anos num cursinho universitário. O interlocutor parece sentir-se aliviado, mas dentro
fica me perguntando quando uma similar identificação funcional começará a ser exigida aos poetas, aos santos, aos heróis. Então isso aqui parece em 17. Ele explicou em um outro momento, agora não lembro se foi numa aula ou se foi num vídeo do True of Speak, que quando ele começou a fazer a filosofia na USP, daí ele percebeu, não vou precisar do diploma, porque tem alguns cargos que você precisa apresentar nessa parte burocrática. Ele falou, vou perder 2 horas para ir, 2 horas para voltar, vou gastar essas 4 horas estudando. Enfim, se você realmente não precisa do diploma, é um bom plano. E aí ele seguiu o plano dele. Beleza, vamos lá. Então, na página 22 e na página 24 e 25, eu selecionei 2 trechos que ele está definindo o que é o imbecil coletivo, né? Vamos lá. Página 22. É de massa de jovens pseudo-letrados que se compõe precisamente o intelectual coletivo, do Gramsci, o aparelho partidário de agitação e propaganda, onde a distribuição de frases feitas, de preconceitos e de cacoetes mentais faz às vezes de vida intelectual. Daí o título desse livro. Página 24. O imbecil coletivo não é, de fato, a mera soma de um certo número de imbecis individuais. É, ao contrário, uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior, que, consciente ou inconsciente, não vem ao caso, normal ou mesmo superior, que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. Se é desejo consciente ou inconsciente, não vem ao caso. Primeiro, cada membro da coletividade compromete-se a nada perceber que não esteja também sendo percebido simultaneamente por todos os outros. Segundo, todos juram crer que o recorte minimizador assim obtido é o único verdadeiro mundo. Terceiro, todos professam que o mínimo divisor comum mental que opera esse recorte é infinitamente mais inteligente do que qualquer indivíduo humano de dentro ou de fora do grupo. Assim, se um dos membros da coletividade é mordido por um cachorro, deve, imediatamente, telefonar para os demais e perguntar-lhes se foi de fato mordido por um cachorro. Se lhe responderem que se trata de uma mera impressão subjetiva, ele deve, incontinente, renunciar a considerar esse episódio um fato objetivo, podendo, porém, continuar a falar dele em público e, se eu quiser, a título de expressão pessoal, criativa ou de crença religiosa. Para o imbecil coletivo, tudo que não possa ser confirmado pelo testemunho unânime da inteligência, aqui inteligência está escrito em italiano, creio que é desse termo, que se refere aos intelectuais, principalmente os de esquerda. Então, unânime da inteligência simplesmente não existe. Compreende-se assim por que o mundo descrito pelos intelectuais é tão diferente daquele onde vivem as demais pessoas, sobretudo aquelas que, imersas na ilusão do poderio total da consciência autônoma, acreditam no que vem em vez de acreditar no que lê nos livros dos professores da USP. Muito bem, aí agora 2 citações da página 38. Numa luta de boxe, quem ganha mesmo não é nenhum dos lutadores, mas o empresário que promove o espetáculo. De uma discussão filosófica, não sai vencedor um dos contendores, mas aquele que, por trás da cena, define os termos do problema e molda de antemão as possibilidades de resposta e, quaisquer desses resultados, é igualmente útil à finalidade precípua do certame, dar as demais alternativas como mortas e enterradas, sem ter precisado discuti-las. Concentrar de forma obsessiva a discussão em certas correntes de ideias para bloquear ao público o acesso às outras tem sido a norma dominante nos debates culturais e filosóficos. É um método elegante de censura prévia que dá o mais tirânico dirigismo mental às aparências de uma discussão democrática. Página 50. Por exemplo, do marxismo pode-se inferir, logicamente, a revolução proletária e o Estado sem classes, como consequências pretendidas, mas na prática, suas consequências reais foram um golpe militar e a instauração da ditadura de uma nova classe. Página 53. Na nossa imprensa cultural, é o uso dizer a toda hora que tal ou qual teoria foi derrubada, foi abandonada, caiu. Tais expressões
irresponsáveis só servem para ludibriar o público, induzindo-o a confundir a refutação científica suficiente e o mero desuso ou esquecimento de uma teoria. Muitas teorias saem da moda sem jamais terem sido refutadas ou sequer postas em discussão. Outras, embora irrespondivelmente refutadas, continuam envoltas em prestígio. Duas citações da página 61. Quanto o princípio do intelectual coletivo vigorou apenas dentro do Partido Comunista, e o seu culto da inconsciência não afetou senão as pessoas diretamente engajadas nos movimentos da esquerda, impedindo-as de enxergar os fatos mais óbvios e gritantes, como os processos de Moscou, o fracasso econômico da União Soviética, o Gulag, etc. Com a queda da hierarquia comunista, porém, o espírito do intelectual coletivo vazou do corpo moribundo do comunista para a intelectualidade em geral. Hoje em dia, particularmente no Brasil, a vida intelectual como um todo imita, pela uniformidade dos temas e dos valores, a discussão interna no velho Partido Comunista. O processamento coletivo das ideias por uma massa de militantes para obter, pela soma dos votos, a definição infalível da linha justa. Com isso, as inteligências individuais perdem toda a capacidade de operar sozinhas. Nada mais inteligem por si mesmas e, confirmando o que um zum generalizado alardeia sob a inanidade da consciência autônoma, só se mostram capazes de atuar numa atmosfera de concordância unanimista, de participação no sentido coletivo. Como todos estão imersos nesse coletivo, ninguém o enxerga dessa forma, como os peixes não enxergam a água. A vida intelectual reduz-se assim à mútua interconfirmação de crenças, preconceitos, sentimentos e hábitos dos membros do grupo letrado. Tribaliza-se. Então, estou chegando aqui no último pedaço da parte 1 do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e acessar o site que está na descrição para o fichamento completo, tá? E acompanhar a parte 2. Vamos lá, página 64. A democratização do ensino abriu a milhões de pessoas o acesso a profissões intelectuais e científicas. O que era uma elite, um punhado de gênios que trocava ideias através da correspondência privada de meia dúzia de publicações acadêmicas, tornou-se uma multidão inumerável. O inchaço quantitativo, acompanhado da redução das exigências, resultou numa formidável queda de nível. O proletariado intelectual, espalhado em milhares de instituições e ocupado em suas tarefas profissionais cotidianas, já não tenta sequer manter-se a par da marcha das ideias no mundo, e cada profissional já se conformou em não poder acompanhar a sucessão das descobertas, nem mesmo na sua própria especialidade. Cada qual segue por um túnel, sem saber onde vão dar os outros. Para compensar o desequilíbrio causado pela especialização, enxerta-se então no especialista uma prótese denominada cultura geral. E logo as universidades têm que despejar no mercado uma leva de especialistas em cultura geral, constituída sobretudo daqueles que não conseguem especializar-se em mais nada. A nova profissão ocupa-se, ora, de adornar com uma cereja de cultura o bolo dos conhecimentos profissionais, a título de lazer e perfeitamente desligada de toda referência à vida prática, ora de esboçar uma síntese entre cultura e prática sobre a forma de doutrinação ideológica. Beleza? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo e acompanhe a parte 2.